Olá, eu sou Cleison, consultor de empresas. Estou hoje aqui para a gente falar um pouco, trabalhar juntos sobre o tema liderança. Liderança é um dos assuntos mais comentados nos últimos tempos. E por que isso acontece? Acontece pela escassez de líderes que nós temos hoje. Hoje é muito comum pessoas de muito sucesso na carreira solo, mas terem dificuldades quando necessitam liderar equipes pequenas ou grandes. O próprio desenvolvimento tecnológico é algo que atrapalha ou ajuda. No caso dos mais velhos, a tecnologia veio dificultar um pouco, principalmente pela questão da comunicação. Mas para os jovens, isso ajudou muito. Porém, na parte de liderança tem um lado negativo, que é a falta de interrelacionamento pessoal. E isso faz com que haja uma maior dificuldade na liderança. E é sobre tudo isso que nós estamos querendo falar. Vamos ver esse assunto através de uma ótica atual, mas também levando em consideração a experiência de quase 40 anos de trabalho como executivo de pequenas e também grandes empresas nos últimos 30 anos com duas empresas multinacionais. E como a maioria de vocês deve saber, os executivos são sempre desafiados nos limites da pressão profissional a níveis insuportáveis. E isso é uma questão que tem que ser avaliada, porque você precisa estar preparado para essa questão. Vamos falar a partir de hoje sobre diversos aspectos da liderança. E antes eu gostaria de contar para vocês o que aconteceu comigo num determinado momento, alguns anos atrás. Foi marcada uma reunião do presidente mundial e cada um de nós que éramos responsáveis pelas áreas daqui da América Latina tínhamos que apresentar planos de ação ou planos de contingência, mas na realidade, no meu caso, eu estava querendo mostrar uma mudança total da minha área que já tinha sido aprovada até um determinado nível, mas precisava ser apresentado para ele para que ele desse a homologação. E eu estava ali, tinha trabalhado muito nesse projeto e pense comigo o que estava acontecendo depois de todo o trabalho que foi feito para fazer aquela apresentação. Eu conhecia bem ela, tinha feito ela desde o começo e estava numa fila, eu e mais uns 8 ou 9 diretores, e nós não estávamos dentro da sala, nós tínhamos que entrar naquela sala onde estava o presidente e todo o grupo executivo dele na sala, e nós entrávamos, fazíamos a apresentação e saía. Você precisa entender a nuvem que existia naquele local onde estava aquela fila. Era muito tenso, todo mundo tinha dor de cabeça, tinha dores no corpo e até palpitação alguns tinham, aguardando aquele momento. Era um momento realmente muito difícil. E eu não fui um dos primeiros, eu estava no meio da fila para entrar, né, dentro da ordem que tinha que entrar. E os colegas começaram a entrar e sair, cada um que saía vinha foi um massacre, foi muito difícil, foi muito ruim, minha apresentação foi um desastre e tal. E cada um que saía de lá falava isso e deixava cada um de nós que estávamos na fila, ficávamos mais tensos ainda. Até que chegou um determinado momento, eu já era talvez o terceiro ou quarto a entrar, eu comecei a usar o telefone sem fio mais antigo do mundo, que é a oração. E eu comecei a pedir para que eu tivesse a sabedoria necessária, a paz de espírito para apresentar aquilo que eu conhecia, que eu sabia e que podia fazer bem, mas que da maneira como eu estava eu não teria a menor condições. Acredite se quiser, num determinado momento eu senti um alívio, mas um alívio, tranquilidade, e entrei. O máximo que pode acontecer é ele me mandar embora dali mesmo da reunião. Será que eu vou morrer por causa disso? Eu tinha que ter a coragem de enfrentar isso. E não sei de onde veio isso, eu entrei naquela reunião e foi muito interessante que eu apresentei, cheguei até a ser contundente com o presidente mundial em um determinado momento, e ele aceitou isso bem, da maneira como eu coloquei, e saí dali com um projeto aprovado por ele, o que foi muito bom nos 2 próximos anos a partir daquele projeto. Estou contando isso porque nós temos que considerar para a liderança 3 fatores, que 2 são muito conhecidos por cada um de nós que já fizemos treinamentos sobre liderança, e um que é mais recente. É o QI, que é o quociente intelectual ou de inteligência,
o QE, que é o quociente emocional, não é? E um novo, que é o QS, vem do inglês, geralmente a sigla vem do inglês, do Spiritual Quotient, ou quociente espiritual. O QI começou a ser usado pela humanidade a partir do começo do século XX. Já o QE começou a ser utilizado a partir do final do século XX. E o terceiro, o QS, o quociente espiritual, ou inteligência espiritual, começou a ser utilizado agora, já a partir do ano 2000. O primeiro, o QI, nós definimos, que é o que a gente conhece mais, como o fato de entender o mundo, pensar racionalmente no uso dos recursos e como usar ele eficazmente. E concentrado também nos desafios que nós temos. O segundo, que é o QE, é a nossa maneira de enfrentar as dificuldades, administrar a nossa própria emoção. Ou seja, saber gerenciar o teu gerenciamento do estresse para evitar a depressão. Esse seria o QE. Porém, a partir do ano de 2000, como eu falei, alguns filósofos começaram a falar no terceiro fator. Não pense que quando a gente fala em fator quociente espiritual, não tem nada a ver com religião. Não é essa o tipo de inteligência. É o tipo de inteligência que aumenta os horizontes daqueles que estão liderando ou que estão fazendo algum projeto. As pessoas se tornando, vamos dizer assim, mais criativas e encontrando o principal significado da vida. Em vez de estar preocupado com o quê, do como, ele está preocupado com o porquê. Por que eu estou fazendo isso? E quando ele descobre que está fazendo o correto, ele tem motivação para fazer isso corretamente. E para os líderes, como eu comentei para vocês logo na minha história, o que eu tive ali foi exatamente um que eu nem sabia que existia na época, nunca tinha ouvido falar, mas quando eu vi pela primeira vez esse quociente, eu entendi que naquele momento que aconteceu comigo naquela fila, o que aconteceu foi exatamente o uso desse fator para mudar a condição em que eu me encontrava. Então, o QS veio para completar o tripé, juntamente com os dois outros fatores, para uma liderança integral, que é sobre ela que nós vamos falar daqui para frente. Quero continuar disponibilizando ferramentas mais atualizadas para vocês, para a consolidação da sua liderança. Aguardo você no próximo vídeo.